Shalom para você. Hoje eu quero falar uma palavra especial, mês de outubro, outubro rosa para as mulheres. Eu quero ler um texto aqui de Lucas, capítulo 13, que fala da mulher encurvada. Diz assim, no verso 10, ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vivendo esse tempo todo nessa situação, chamou Jesus para si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo endireitou, e ela glorificava a Deus. Então você, mulher, esse texto é um texto bem significativo, né? Que fala de uma mulher que há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade. Veja, não é uma doença qualquer. É uma mulher que vive curvada, que um espírito de enfermidade toma posse dela e ela passa 18 anos assim. Mulher sofredora, talvez marginalizada pela sociedade, talvez excluída e doente. Isso é um retrato de muitas mulheres que vivem hoje, né, na nossa cidade, no nosso país e até no mundo. E essa mulher passa 18 anos cativa, é um tipo de um cativeiro, que ela não consegue olhar para cima. E ela vive uma vida olhando para baixo, não consegue encarar as pessoas, não consegue talvez ver o sol, como todos nós vemos, ou ver a lua, como todos nós vemos. E esse espírito toma posse dessa mulher e leva cativa, e ela vive curvada. E Jesus está ali ensinando numa sinagoga, num dia de sábado, e ele então olha para essa mulher, ele se compadece da situação dessa mulher e diz para essa mulher, você quer ser curada? Então essa mulher não vai até Jesus. Jesus é que vai até ela. Então, o que acontece com essa mulher? Ela passa os anos, ela passa a ter uma conformidade, ela se conforma com a situação que ela vive. E às vezes isso acontece com você, mulher. Você passa às vezes a viver uma vida conformada com a situação que você vive, com os pesos que você carrega, com as situações, às vezes, adversas que você vive em todas as áreas da sua vida, no trabalho, no casamento, né? E assim você passa a vida, passa 1 ano, 2 anos, e essa mulher está presa 18 anos. Quantas vezes tenho conversado com pessoas que estão presas, né, em certas situações por tanto tempo? E Jesus se aproxima dela, a cura e diz assim, essa mulher também é filha de Abraão. Então essa mulher tem uma linhagem abraâmica, ela tem uma linhagem de bênção, ela tem uma linhagem de história do povo de Israel, uma linhagem de filha de Abraão, uma linhagem para que ela possa ser abençoada e não viver uma vida encurvada. Mas talvez ela não entendeu isso e Jesus agora chama para si para curá-la e assim ela é curada e glorifica a Deus. Às vezes você também é assim, você é uma cristã. Não importa a igreja que você seja, mas você é uma mulher cristã. Você acaba vivendo também uma vida encurvada, uma mulher cristã que não consegue ser abençoada, não consegue olhar para o horizonte, não consegue realizar ou nem sequer sonhar. Mas Deus tinha um plano para aquela mulher. Interessante que nós vemos no profeta Elias, lá em 1 Reis, e ele estava fugindo lá da mulher de Jezabel, e a Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 17, 7, mas algum tempo depois o riacho secou devido à falta de chuva. Esse homem, Elias, com tantas coisas maravilhosas que ele fez, ele é ameaçado por Jezabel, e o Senhor o coloca num riacho, perto de um riacho, e ele então começa ali a viver o seu tempo. Ele é alimentado por corvos, por pássaros, e bebe a água daquele riacho. Mas o tempo passa, e o que acontece com ele?
ele começa a desacreditar de Deus, porque o riacho começa a secar, que não há chuva. Então, muitas vezes, nós podemos desacreditar de Deus por certa circunstância, como aquela mulher também. Então, quando o riacho seca, é melhor nós mudarmos para um outro lugar onde tem água. Elias, ele demorou muito a entender isso, porque ele estava pensando que os pássaros e o riacho era a solução da vida dele para dar alimento para ele e para fazer com que ele pudesse viver. Mas ele tomava uma água talvez até não limpa e comia uma comida do que os pássaros traziam, que também não era lá essas coisas. Então essa mulher estava vivendo assim. Talvez você também esteja assim, vivendo nessa situação. Você precisa mudar de riacho. E Jesus disse que ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Então, se Jesus é essa água, ele pode te alimentar. Então, o que é que você tem que fazer? Mude de riacho. Mude de fontes. Enquanto Elias estava confiando nos pássaros e na água do riacho, ele deixou de confiar em Deus. Mas era Deus que sustentava ele. Então, passe a acreditar e a confiar em Deus. Você, mulher, o Senhor Jesus está te chamando para você ter uma nova história com Ele. Um novo momento, uma nova etapa, e você precisa apenas mudar de riacho. Mudar para um lugar onde tem água. E essa água é Jesus. Que Jesus te ilumine, você possa levantar os seus olhos, você possa voltar a sonhar de novo, você possa recuperar aquilo que você perdeu e muito mais do que isso. Ser abençoada, porque você é uma mulher cristã, como aquela mulher que era filha de Abraão. Pense nisso. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e se você gostou desse vídeo, você possa passar para os seus amigos e amigas. Shalom para você, em nome de Jesus, fique em paz.